A igreja não é um fim, é um meio. Queridos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos vocês. É uma alegria estar aqui e poder transmitir essa palavra do nosso Deus. Diante do que temos ouvido de muitas igrejas participando, infelizmente, daquele problema do INSS, e dando um mau testemunho porque fizeram descontos de aposentados, diante de notícias que mostram que igrejas estão sendo usadas para lavagem de dinheiro, muitas vezes do crime organizado e do tráfico de drogas, diante do que nós temos ouvido de igrejas que estão formando bancos, fintechs, né, que são bancos digitais, para arrecadar ainda mais dinheiro daquilo que já arrecadam, mas também diante do fato de que milhares de igrejas, a grande maioria delas igrejas pobres, por esse Brasil, estão ajudando as pessoas, ajudando os encarcerados, ajudando os doentes e ajudando outras pessoas. A questão a se perguntar é qual é a finalidade da igreja? Para que a igreja existe? Qual é a sua missão? João Crisóstomo, que foi um líder da igreja antiga, ele disse assim: a igreja não é um tribunal, mas um hospital. Veja a comparação que ele faz. Igreja não é para julgar as pessoas. Igreja é para ajudar as pessoas, atender as pessoas. Então, igreja não é tribunal, é um hospital. Jesus disse assim: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Sabemos e cremos que haverá um dia do juízo final, quando Deus, através de Jesus, julgará todas as pessoas. Mas na sua primeira vinda aqui, Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus veio para salvar as pessoas. É por isso, por exemplo, que no caso daquela mulher apanhada em adultério, a palavra dele foi: nem eu te condeno. Nem eu te condeno, porque ele não veio para julgar as pessoas. Por isso que ele acolheu todas as pessoas, independente de quem eram. Ele veio para salvar. Dietrich Bonhoeffer, que foi um líder da igreja cristã na Alemanha e que se opôs a Adolf Hitler, ele diz assim: a igreja só é igreja quando existe para os outros. Olha, a igreja só é igreja quando existe para os outros. Belas palavras essas. E eu quero meditar no texto de Jesus, também no livro de João, capítulo 17, versículo 18, que diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa frase de Jesus vai nos ajudar aqui a ver qual é o sentido de igreja no mundo hoje. Qual é a missão da igreja no mundo hoje? Se é a igreja se tornar um grande império, comandando muito dinheiro, muito poder, muitas vidas, ou se a igreja é outra coisa. Por que nos reunimos como igreja? Alguns acham que é para formar um grupo forte, um grupo poderoso, que coloque o seu próprio entendimento da vida sobre a vida de toda a sociedade na qual ela está. Então tem gente que acha o seguinte: a igreja é para quê? Pela força, pelo poder, ela obrigue os outros que não são cristãos, que não seguem aquela vertente cristã, todo mundo vai ter que agir igualzinho eles agem. Tem outras pessoas que entendem que igreja é o seguinte: igreja é um grupo que se reúne de domingo para adorar a Deus, e aí durante a semana cada um cuida da sua vida e procura ser o melhor possível.
Mas igreja é essa reunião do domingo, lá quando estão todos. Outros entendem que igreja é um grupo para defender a sã doutrina e evangelizar os pecadores. Só isso. Então, é a defesa da sã doutrina. Eles são contra qualquer coisa que fale contra a sã doutrina. E sã doutrina é sempre o que eles pensam. A forma como eles interpretam a Bíblia. E isso é a sã doutrina, é o deles. Dos outros, não. Dos outros é errada. Dos outros é doente. A deles é sã. E evangelizar os pecadores. O negócio é evangelizar, ganhar gente para o nosso grupo, para a nossa igreja, e tirar as almas do inferno, e igreja é isso apenas. Outros entendem que igreja é para arrecadar muito dinheiro, comprar influência política e ficar milionário. Tem esses também. Aliás, esses são os mais proeminentes no mundo de hoje. Mas igreja é isso aí que eu falei? Não. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A igreja, e aqui como igreja, gente, eu falo aqui como seguidores de Jesus. Eu não estou pensando tanto na igreja institucional, que existe, é boa, mas não estou pensando tanto nela, embora ela faça parte, se estiver aqui dentro desses critérios. Igrejas são os seguidores de Jesus que se reúnem, que estão juntos, que sabem quem são, uma igreja local. Mas a igreja também é essa igreja no sentido universal, maior, em que às vezes nem sabemos quem são os outros. A igreja, os seguidores de Jesus, só existe porque o Pai enviou Jesus. Assim como tu me enviaste ao mundo. O Pai enviou Jesus numa missão. Essa missão foi uma missão de salvação. Mas, diferente do que muitos pensam, essa salvação, essa missão de salvação de Jesus, que o Pai mandou ele vir, não é só para tirar as pessoas do inferno e levar para o céu. A missão de salvação é uma missão completa. Ou seja, ela abrange tudo o que faz parte da vida humana. Não abrange, por exemplo, só o espiritual. Não abrange só o religioso. A missão que Jesus veio fazer no mundo abrange a pessoa como um todo. É por isso que, quando Jesus veio a esse mundo, uma parte de sua missão foi curar os doentes. Veja, leia os evangelhos, quantas pessoas ele curou? Foram milhares de pessoas que ele curou gratuitamente, graciosamente. Fazia parte da sua missão. Fazia parte da sua missão ajudar os pobres. Por 2 vezes ele alimentou 2 multidões de pobres, mas não ficou só nisso. Através de sua palavra, os pobres foram atendidos. Então, Jesus veio para dar um total, ele veio para ensinar aquilo que o Pai queria que as pessoas fizessem. Ele veio para ensinar a misericórdia, o amor, a bondade, a amizade, a gratidão. Ele veio para ensinar essas coisas. Veja, isso se demonstra no dia a dia das pessoas. Isso não é um negócio assim, para eu ir para o céu, quando eu estiver no céu, aí eu vou ter essas coisas. Não, é no nosso dia a dia. Portanto, a missão que o Pai deu a Jesus é uma missão de atingir o ser humano, a comunidade humana por completo. Não é para uma área da vida, é para todas as áreas da vida. É para tudo o que você imaginar no que toca ser humano, no que toca as pessoas. E Jesus, portanto, veio trazer uma salvação completa, que não é só espiritual, é total, uma salvação completa para o homem todo, para o ser humano todo, completo.
Ser humano, ele necessita ele é um corpo, ele necessita de cuidados, ele necessita de alimentação, ele necessita de higiene, ele necessita de um estudo, ele necessita de uma vida boa, ele necessita de trabalho, ele necessita de dinheiro para viver, ele necessita de espiritualidade, ele necessita de oração, de estudo da palavra, ele necessita de comunhão com outras pessoas, com vários grupos. A igreja é um desses grupos, mas tem outros grupos também com as quais ele deve se desenvolver como pessoa. Então, a salvação que Jesus trouxe é para o ser humano no seu sentido completo. Jesus não veio aqui para condenar ninguém. Na sua vinda, ele não veio para condenar. Ele sabia que aqueles que não o seguiam e escolhiam a prática do mal estavam condenados. E ele falou isso. Mas ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Se as pessoas não quisessem ouvi-lo, ele deixava que elas não ouvissem, simplesmente. Ele não rogava praga, ele não mandava um castigo, ele não fazia alguma coisa ruim. Foi quando uma aldeia de samaritanos não quis receber, que Tiago e João disseram para ele: quer que desçamos fogo do céu para consumir, para matar esta aldeia? Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito são. Eu não sou disso. Se as pessoas não quiserem me ouvir, está no direito delas. Sofrerão suas consequências, porque é assim que o Pai determinou. Mas de mim não terão nada de ruim, porque me rejeitaram. Pelo contrário, continuarei a fazer o bem a eles. Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus não veio para arrecadar dinheiro. Veja nos evangelhos se em algum momento Jesus arrecadou dinheiro, ou fez questão de ensinar que se arrecadasse dinheiro. Pelo contrário, várias vezes ele diz: distribuir para os seus bens para os pobres, várias vezes. Jesus falou de dar, não de receber, não de arrecadar. Ele não veio para arrecadar dinheiro. E ele não veio para ter poder político sobre as pessoas. Diante de Pilatos, ele falou: o meu reino não é deste mundo, ou seja, o meu reino não opera de acordo com o seu, que é de poder, que é de violência, que é do exercício, muitas vezes, da maldade. Não. O meu reino, ele opera nesse mundo de uma forma diferente. É a forma do amor, né? Se conquista pelo amor. Agora a segunda frase: assim como tu, o Pai, me enviaste ao mundo, graças a Deus o Pai enviou Jesus ao mundo, seu Filho, para nos salvar de uma forma completa, também eu os enviei ao mundo. Também a mesma missão que Jesus recebeu do Pai e desenvolveu é a mesma que ele transmite a nós. Também, ou seja, da mesma forma, com a mesma missão, com a mesma visão, com o mesmo propósito. Agora é ele, Jesus. Eu envio meus discípulos ao mundo. Ao mundo. E essa é uma característica de Jesus. Ele sempre envia seus discípulos ao mundo. Veja, também eu os enviei ao mundo. Jesus não enviou os seus discípulos aos crentes, aqueles que creem. Jesus enviou ao mundo. E é no mundo que os discípulos dele devem exercer a sua missão. Então, diferente do que dizem muitos líderes e muitas igrejas, a gente não está no mundo para julgar o mundo. Ah, isso está errado. Ah, está certo, você tem que fazer desse jeito. Ah, mas eu não sou cristão, tudo mais, diz o outro. Não, não, você tem que fazer desse jeito. Nós não estamos aqui para julgar o mundo. Nós estamos aqui para salvar o mundo. E salvar conforme Jesus entendia que era salvação, que não era simplesmente um bilhete para o céu. A salvação de Jesus, salvação completa para que o homem viva bem agora e viva bem na eternidade.
e viva bem no céu, mas agora também. Portanto, como igreja, nosso melhor momento não é quando a gente se reúne no culto, no domingo, louva a Deus, que é um negócio maravilhoso, que é um negócio ótimo, que é algo que todo aquele que é discípulo de Jesus deve fazer parte de uma igreja local específica e ali participar, e ali cultuar, e ali estar em comunhão com os demais irmãos da sua igreja, da sua paróquia, de onde quer que seja. Mas esse não é o nosso melhor momento. A gente pensa que esse é o auge da nossa vida espiritual, é estar no culto da igreja, ou estar na missa. A gente acha que esse é o auge. Esse não é o auge. Isso é bom, faz parte da nossa vida como igreja. Mas não é o auge, não é o principal. Sabe qual é o principal? É quando cada um de nós está na sua vida diária alcançando as outras pessoas. E aí não importa se elas são da nossa igreja ou não. Não tem nenhuma importância isso. Mas alcançando as outras pessoas com amor, com compaixão, com justiça, com evangelização, defendendo os mais pobres, os pequeninos, ajudando. Esse é o nosso melhor momento como igreja. Ah, mas aí cada um por si, estamos separados, não estamos juntos. Não, não. Quando fazemos o bem, estamos juntos. Porque toda hora que eu, como membro da minha igreja, faço o bem a alguma pessoa, é a minha igreja, porque eu sou parte dela, eu sou membro dela. Eu fazendo, é a minha igreja fazendo. Eu não faço só, eu faço no nome de um grupo, de uma igreja, mas a igreja de Jesus, né? É isso que mostra a nossa força como igreja. Não, diz Zacarias, né, o profeta, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, é no espírito de amor, é no espírito de compaixão, de comunhão, de ajuda, que nós somos igreja. Esse é o nosso melhor momento, gente. É durante a semana, quando estamos fazendo bem, quando estamos auxiliando, quando estamos sendo honestos no nosso trabalho. É esse nosso melhor momento. Em termos de missão, o que eu tenho, o que eu, indivíduo, e eu, igreja, o que nós temos que ser? Nós temos que ser como Jesus no mundo. Nós temos que ser como pessoas que agem coletivamente, em grupo, como Jesus agiu. E é claro, individualmente também. Porque a nossa vida é individual e coletiva. Então, trabalhar nesse sentido de fazer o bem. E fazer isso como igreja organizadamente. Às vezes nós juntos podemos fazer um bem a muito mais pessoas, temos uma influência benéfica a muito mais pessoas do que eu, indivíduo, sozinho. Por isso, a igreja está no mundo para salvar o mundo. E salvar no sentido total. Não só bilhete para o céu, salvar no sentido total. É por isso que somos igreja e é assim que nosso mestre deseja que nós sejamos. Portanto, não caia na armadilha de achar que uma igreja, quanto maior ela for, mais poder ela tem, mais vai influenciar o mundo. Não, talvez com mais poder, mais dinheiro, mais influência, ela não faça exatamente nada do que Jesus quer que ela faça. Mas, muitas vezes, uma comunidade pequena, de poucas pessoas, mas que estão unidas para abençoar outras, que olham para fora. Como diz Bonhoeffer, a igreja não existe para si mesma, ela existe para os outros. Que olha para os outros, que abençoa os outros, essa é uma igreja vencedora, vibrante, e essa é uma igreja que está de acordo com o que Jesus deu como missão. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Deus os abençoe. Amém.